sou Leandro Cabido, jornalista e comentarista esportivo, e já convido vocês para deixarem o seu like, se inscreverem no canal e, é claro, ativarem o sininho de notificações. Bom, Jorge Sampaoli vai sair do Atlético, né? Vocês já sabem disso, eu contei essa história aqui no Fala Cabido há algumas semanas. Ele vai assinar com o Olympique de Marseille, inclusive ele teve até sondagem de alguns clubes árabes, mas enfim, ele vai mesmo para o Olympique de Marseille, vai jogar a Ligue 1, né? Ele vai trabalhar num time da Ligue 1 do Campeonato Francês. Bom, e isso faz a gente se perguntar algumas coisas. Primeiro, a questão do investimento do Atlético. Os jogadores do Atlético custaram muito alto e foram pedidos sim de Jorge Sampaoli. Apesar de não terem sido os pedidos prioritários do Sampaoli, muita grana foi gasta com jogadores que tinham o perfil que ele queria. E aí é que tá o problema que eu acho e que eu vejo para a temporada 2021 do Atlético. A coerência de trabalho, para mim, da diretoria fica um pouco embaçada, porque você vai tentar contratar um técnico como Renato Gaúcho, como Renato Portaluppi. Inclusive, um abraço pro meu amigo Henrique Musi, que falou sobre isso no canal Bicagalo, né, um canal que eu sou parceiro, falando sobre o acordo verbal que o técnico Renato Portaluppi tem com o Atlético. Mas isso vai ser decidido depois da Copa do Brasil, então temos aí muito pano para manga em relação a esse assunto. Mas isso é fundamental para a gente entender aqui algumas coisas. O Renato Gaúcho ele é um técnico completamente diferente do Sampaoli. O Sampaoli ele tem um jogo posicional muito forte, tanto que a variação tática do Sampaoli ela é muito intensa, e por isso ele precisava de jogadores com um nível de intensidade física, estou falando intensidade física, não estou falando de força física, muito forte, jogadores que se movimentem demais, jogadores que tenham mais versatilidade. O Renato Gaúcho, o Renato Portaluppi, ele não trabalha dessa forma. O Renato Portaluppi, as coincidências que ele tem, né, as semelhanças que ele tem com relação ao técnico Sampaoli, é que a postura ofensiva do Renato Gaúcho ela é alta também, é muito grande. Prioriza, de fato, o jogo, né, para cima, assim como o Sampaoli. Só que a diferença que eu vejo em relação ao Sampaoli e ao técnico Renato Gaúcho é que o Sampaoli já gosta de marcar lá na frente no erro do adversário, ficar praticamente dentro da base adversária. Enquanto o Renato Portaluppi, ele faz uma marcação mais mista. Ele varia muito, ora ele faz uma marcação com uma linha mais baixa, dependendo do momento do jogo, joga com uma linha mais alta, então ele vai variando muito. E querendo ou não, tem jogadores de porte físico dentro desse meio campo do Grêmio, que é o time que ele treina já há muito tempo, né? Inclusive campeão da Copa do Brasil e também da Libertadores pelo Clube Gaúcho, mostram que ele de fato gosta de uma presença física mais interessante no meio campo. Por exemplo, o Grêmio, que foi campeão da Libertadores, tinha o Ramiro, que tem um impacto no meio campo muito bom, né? Hoje está no Corinthians. O próprio Maicon, que é um jogadoraço, que também tem um impacto físico muito forte dentro desse meio campo, e é um jogador muito técnico. Então, eu não consigo enxergar muito, por exemplo, o Johan trabalhando bem com o Renato Gaúcho, ou o Natan trabalhando bem com o Renato Gaúcho. Então acaba que a gente fica um pouco perdido em relação à proposta que a diretoria do Atlético quer para o clube. Você gasta uma fortuna pensando num projeto de 2 anos com um técnico. Aí, de repente, no meio desse processo, chega outro. Eu não estou nem falando que o Sampaoli tinha que ficar, não, tá? O que eu estou falando, o que eu estou querendo dizer para vocês inscritos aqui do canal Fala Cabido, é que o projeto tinha que ser condizente também com o desenvolvimento a longo prazo. E isso não necessariamente está incluído o treinador. É claro que o treinador é uma peça fundamental, mas o Atlético ele tem que pensar que as variáveis do futebol hoje, elas são determinantes. O Sampaoli vai sair do Atlético, que recebeu a proposta do exterior, e as informações que nós temos é que ele vai sair, ele sairia de qualquer jeito. É claro que essa informação é fácil dar agora, né, já que ele vai sair de fato. Mas o Atlético ele não pensa na filosofia de jogo, ele não criou uma filosofia de jogo com o Sampaoli e manteve. O correto, na minha opinião, era pegar um técnico, um treinador que tenha um pouco da visão de Jorge Sampaoli. E aqui vai a minha crítica à diretoria, porque se você tem o Sampaoli e o seu foco é Cuca e Renato Portaluppi, o seu projeto 2020 deixou de existir, vai recomeçar.
Ou vocês acham que o Renato Portaluppi vai descer em Belo Horizonte, lá no aeroporto de Confins, vai direto para a cidade do Galo, né, visitar os estabelecimentos, vai sentar com a diretoria na sede de Lourdes e não vai pedir reforços? Claro que vai. E aí é que tá o problema. Mais dinheiro envolvido, mais grana envolvido. É óbvio que o Hulk e o Inácio Fernandes, né, do River Plate, vão chegar para jogar em qualquer treinador. Mas o Atlético ainda não tem um centroavante, o Atlético precisa melhorar o sistema defensivo, o Atlético não tem jogadores de força no meio campo. Então vai ficar difícil. Mais dinheiro, mais grana, milhões sendo investidos e aí? Né? É isso que eu falo, não adianta você ter mecenas, investidores jogando dinheiro, abarrotando dinheiro no clube, sendo que o dinheiro está mal gasto. Na minha opinião, se você perde o foco do seu projeto, você está gastando errado, né? Então fica aqui a crítica em relação a esse projeto do Atlético, um projeto que quando começou lá em março do ano passado, era um projeto muito decente, era um projeto que a gente tinha uma esperança de longevidade, apesar da gente saber também que qualquer palavra, qualquer sinônimo de longevidade próximo de Sampaoli é meio complicado, mas enfim, foi um risco que na época me pareceu sim aceitável, apesar de todas as histórias envolvendo Jorge Sampaoli com Palmeiras, na negociação com o Palmeiras, com a situação dele no Santos, que está parecendo muito com a do Atlético nesse momento. Bom, aí você tem todos os sinais que foram dados, né? Mas enfim, na época, como eu falei, isso era aceitável, mas você fica agora com um elenco que tem goleiros ganhando muito bem, né? Um goleiro titular e um goleiro reserva ganhando muito bem. Você tem uma compra agora de 50% dos direitos do Johan, que eu até expliquei isso no canal Bica Galo. Esse vídeo, se não estiver no ar, vai ao ar hoje, provavelmente, vai entrar hoje. Então acaba que o Johan talvez não seja o jogador exato para estar com um técnico como Renato Gaúcho. Então acaba que são perfis de atletas diferentes. E aí vai fazer com que o Atlético entre no mercado novamente. Pode ter o Hulk, pode ter o Inácio Fernandes, mas você ainda não tem um centroavante, não tem volantes físicos e precisa reforçar a defesa, como eu falei já no início desse vídeo. Então, a situação do Atlético nesse momento é de ter cautela e entender o que se passa no mercado. É óbvio que o Renato Portaluppi é um baita de um treinador, o Cuca, se viesse também, apesar da enorme rejeição e com razão ao nome dele, para o futebol, eu estou deixando claro, para o futebol talvez não seria tão péssimo assim, mas é isso, né? E também faltam nomes no mercado, né? Fala-se muito do próprio Leonardo Jardim, ex-Mônaco, então o Atlético vai ter que trabalhar bem e, caso venha o Renato Gaúcho, fazer com que ele também se adapte ao projeto do clube, né? Mas quem contrata o Renato Gaúcho sabe que ele vai fazer as suas imposições e ele também não é barato. Então é isso. Fala Cabido com vídeos novos todos os dias. Até a próxima.